paz do Senhor, vamos para mais um devocional que hoje tem como título A Salvação é firmada como obra exclusiva da graça do Senhor Jesus Cristo. Então a salvação ela é baseada como base a obra da graça de Cristo Jesus, exclusivamente dele. O texto base que nós vamos usar é Atos de número 15 e 11, que diz assim: Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como Ele também. Então, nós cremos através de Cristo que vamos ser salvos pela graça. Então, só pela graça e mais nada. Não tem outra forma de você se chegar a Deus sem a graça de Cristo, porque somente Cristo que morreu por nós, não teve outro que morreu na cruz por nós. Foi Cristo Jesus. Então, só há salvação através de Cristo. Então, nós temos que entender se a salvação ela depende de mim, eu já teria perdido. Então, se a salvação dependesse de nós mesmos, nós não teríamos salvação. Mas ela depende de Cristo, porque Cristo foi quem pagou um alto preço pelos nossos pecados na cruz, para que nós viéssemos ser alcançados por essa graça maravilhosa. Então, a grandeza da salvação, ela só é compreendida quando nós olhamos para a santidade de Deus e a gravidade do nosso pecado. Então, ela só vai ser compreendida quando você olha para nós mesmos, como nós somos fracos, e quando nós olhamos para a grandeza de Deus e a santidade dele, que a gente vê que ele, sendo santo, mandou o seu Filho para morrer por nós aqui nesta terra, na cruz, para dar o perdão dos nossos pecados, para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Lá em Romanos 3:25 diz: Deus foi quem enviou Jesus Cristo para levar o castigo pelos nossos pecados. E assim, por fim, toda a ira de Deus, e ele pôs fim, toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e nossa fé como o meio de salvação, o meio de salvar-nos da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e pagaria aquele pecado. Então, quando Cristo morreu, ele morreu pelos que já tinham morrido, eles foram alcançados por essa graça de Cristo, os presentes e os futuros. Nós hoje e aqueles que ainda vão vir se Cristo não voltar daqui para lá. Então, nós temos que entender que a graça é um dom gratuito e maravilhoso de Deus, que nós não merecíamos, mas Ele deu a cada um de nós. Só um Deus amoroso, justo e poderoso poderia fazer esse resgate, né, de todas as criaturas, transformando todos nós nele, né? Então, só um Deus tão bom que poderia fazer isso, porque se não fosse Cristo em nossas vidas, nós íamos todos para o inferno. Mas Cristo Jesus, ele teve misericórdia de nós e nos salvou. Efésios 2:8 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí ele diz: Olha, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos que entendermos que fomos salvos através da graça. Então vamos ver hoje duas verdades sobre esta obra da graça. A primeira dela é a natureza da graça. Então, doce, poderosa e humilde. Então, essa graça, nós não pagamos nada por ela. Foi Cristo que nos deu antes mesmo de nós se arrependermos, porque Jesus morreu na cruz por todos nós. O texto que a gente leu de Efésios 2:8 diz, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, nós temos que entender que é dom de Deus. Mas no versículo 9 ele vai dizer, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, essa graça, ela é como se fosse uma água. Esta água que corre as partes mais baixas, ela alcança quem? Os mais humildes e quebrantados. A água, ela corre sempre para as partes mais baixas até chegar no oceano. Mas a graça, ela corre por aqueles que é mais humilde, por aqueles que se humilham na presença de Deus, por aqueles que têm um coração quebrantado. O orgulho, muitas vezes, faz com que o homem não esteja essa graça, não dê liberdade à graça de Deus. Então é melhor nós se humilharmos e quebrantarmos o nosso coração para que o Senhor ele venha transformar nossas vidas. Salmos 34, 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado, um coração que busca ao Senhor, um coração que se humilha na presença do Senhor. E aqui dentro desse tópico, vamos ver 3 características desta graça. A primeira é que ela é doce, né, e maravilhosa. A graça de Deus, ela se manifestou, salvadora a toda a humanidade. Então ela foi um presente para toda a humanidade. Não foi só para alguns, mas para todos. A gente vê isso em Tito, capítulo 2 e o verso 1, que diz: Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, é para todos, não é para alguns. É para todos aqueles que crê em Cristo Jesus. Então, ele trouxe esta salvação, esta obra maravilhosa de Cristo Jesus, que é a sua graça que transforma o homem. Um homem que muitas vezes vivia uma vida perversa, mas o Senhor vai e transforma e faz uma nova criatura. Então, o que era velho já se passou-se e agora tem uma nova vida, nasceu de novo, é uma nova criatura. O segundo aqui ela é poderosa. Por meio dela, somos alcançados e receberemos todos os benefícios. A gente vê em Romanos 5 e 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é esta graça maravilhosa que nos alcançou. E ela tem a sua entrada pela fé. Mas nem a fé, nem a graça é de nós mesmos. Tudo vem de Cristo. É Ele que nos dá através do seu Espírito Santo. Terceiro aqui diz: elimina a arrogância do homem. Somente por ela podemos ser salvos, jamais por nossos méritos. Então, essa graça ela elimina o quê? A arrogância humana, o orgulho, e ali nós somos quebrantados para estarmos na presença do Senhor. Romanos 11:6 diz: Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, esta graça, ela é algo divino de Deus. E é totalmente de graça porque ninguém pode comprar a salvação. Você pode ser o mais rico que existir. Se você quiser comprar com o seu dinheiro, você não compra, porque ela é gratuita, ela é de graça, ela é perfeita e todos têm acesso. Somente precisa crer em Cristo Jesus. Que o crer vai levar ao obedecer, ao amar, ao colocar Ele em primeiro lugar. Né? Pela graça, Deus nos amou antes que o quê? Que fôssemos, que nós amasse a Ele. Então, Deus amou primeiro a nós do que nós amarmos a Ele. Então, 1 João 4 e 10 diz: Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então,
Ele nos amou primeiro, enviando o seu Filho para morrer por mim e por você. Então, ele estendeu a mão antes de nós se arrependesse. Primeiro, ele estende a mão e nos busca, porque antes de nós se arrependermos, Cristo morreu na cruz por nós. Então, a graça, ela nos dá o que seria o quê? A, o acesso inacessível à eternidade. Que era o que a gente não poderia ter, ele nos deu, para a gente ter acesso à eternidade. Algo que o homem não encontra em si mesmo, não encontra por mérito, mas encontra pela graça de Cristo. Não é por nós sermos bons ou fazermos ali tudo que é bonzinho, ajudamos, não é por isso. É porque a graça de Cristo está em nossas vidas. Não quer dizer também porque você tem a graça, você não vai ser bom, porque não tem condições de uma pessoa que tem a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus, viver com um coração tão duro, sem ajudar o próximo. Não tem como, porque a graça, ela faz isso naturalmente em nossas vidas. Então, vamos para o segundo ponto aqui, o alcance da graça, para todos os que creem. Então, o alcance dessa graça é para todos os que creem. Romanos 3, 22 e 24 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus e fomos resgatados para estar agora em Cristo, pela redenção em Cristo Jesus, pela sua morte na cruz, fomos redimidos a termos acesso direto a Deus. Então, no início, os apóstolos, eles tiveram dificuldade em aceitar que a graça era também para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Eles tiveram dificuldade, mas Cristo ele morreu por toda a humanidade. E aqui nós vamos ver como o Senhor ele convenceu em três verdades a humanidade, aqueles apóstolos também, os discípulos ali. A gente vê a primeira delas é que a graça ela é o que é universal, é algo que é para todos, é para todas as nações, para todos os que creem. Então, é ofertada a todos. Onde a gente vê isso? A gente vê em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é para todo aquele que nele crê. Então, eles não vão perecer, vão ter a vida eterna. E não tem judeu nem grego, todos são um. Gálatas 3:28 diz: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há aqui uma separação entre escravo e livre, entre macho e fêmeas. Todos são um em Cristo Jesus. Não há ninguém melhor do que o outro. Não é uma cultura, não é a cor que vai definir você ser de Cristo ou não. Porque Cristo ele amou a todos. E Cristo ele não ama o preconceito. Né? Porque o preconceito, isso não vem de Cristo. Porque ele quer que todos venham viver de uma forma santa. E nós temos que entender isso para fazer a vontade de Deus, né? Então, a graça, ela é eficaz. Se o pecado é o segundo ponto. Aqui, a graça, ela é o quê? Ela é eficaz. Se o pecado nos fez com que nos colocasse numa escravidão, a graça, ela nos libertou. Então, através da graça, por meio da fé em Jesus Cristo, nós fomos resgatados, fomos libertos do poder do pecado. Efésios 1:7 diz: Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da graça. Então, é a graça de Deus em nossas vidas
que se manifestou-se, que nos transformou em uma nova criatura. Então, a graça faz filhos. É o terceiro ponto aqui desse segundo tópico. Que a graça maravilhosa, ela é algo perfeito, é algo divino. Somente ela nos torna filhos de Deus. Então, somente a graça de Cristo, este amor que ele nos deu para transformar nossas vidas. João 1,12 diz: Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, todos nós que cremos no nome de Cristo somos filhos de Deus. Então, a obra da salvação, ela é 100% de Cristo. Ela não é algo que é dividida. Ela não é 50% da graça, 50% das obras. Não. Ela é 100% em Cristo Jesus. É 100% na obra de Cristo Jesus que ele fez por nós. Então é a graça total, onde só encontramos em Cristo. Tito 3, e 5 diz: Então, ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, quando levantou os nossos pecados e nos deu a nova alegria de sermos a morada do Espírito Santo. Então, ele levou os nossos pecados, ele nos purificou e agora nós somos morada do Espírito Santo. Então, é uma graça maravilhosa, que não tem mérito nosso, é todo de Cristo Jesus. Para concluirmos, Tito 3 e 7, a 7, que a gente leu o 5 aqui, por obra de justiça que fôssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Não foi pelo que nós fizemos, não foi por justiça nossa, mas pela sua misericórdia que ele nos salvou, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, é Cristo, é em Cristo que nós alcançamos a salvação. É Ele quem transforma as nossas vidas. Então, nós temos que entender que a igreja tem que o quê? Parar de tentar merecer o que Jesus já deu de graça. Então, você tem que parar de dizer, é através da igreja que eu... Não, é através de Cristo Jesus. Não é através de uma denominação que você é salvo. É através de Cristo. A organização de uma determinada denominação, ela é para a gente se organizar, estarmos em comunhão ali uns com os outros, ter um lugar para adorar a Deus. Mas somos salvos em Cristo Jesus, somente Ele. Então a pergunta para nós é hoje: você tem confiado na graça ou nas suas obras? Nós temos confiado na graça que Cristo nos deu ou pelas coisas que nós temos feito? Não, temos que confiar na graça de Cristo. Se hoje nós queremos ser transformados e descansar nessa graça do Senhor Jesus Cristo e viver como filhos de Deus e não como escravo, nós temos que viver uma vida na presença do Senhor e temos que dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por ter nos salvado. Obrigado por ter nos ajudado e para que nós viéssemos estar nesta graça. Então, que o Senhor, Ele nos abençoe e nos dê sabedoria para nós permanecermos fiéis a Ele e que a sua graça e a sua misericórdia esteja sobre todos nós e que Deus nos abençoe. Amém.